Olá, Torquato. Hoje nós vamos falar sobre assistência e seguros de viagem, como é que funciona, como é que as pessoas podem utilizar esse tipo de serviço. Nós vamos falar com Giancarlo Betzi, que é diretor de operações da AssistCard Brasil, que vai nos falar um pouquinho sobre a assistência e seguros em viagem. Giancarlo, é um prazer ouvi-lo, tudo bem? Tudo bem. Jean, eu queria que você nos contasse primeiro o que é esse serviço de assistência e seguros em viagem, porque normalmente o brasileiro não está muito habituado a utilizar, embora na Europa e Estados Unidos, dependendo de onde você vai, isso é até obrigatório, né? É verdade. Nós podemos resumir a assistência ao viajante como uma gama de serviços e benefícios que um traveler, um viajante, pode usufruir em caso de um evento inesperado ou indesejado durante uma viagem. São vários serviços gratuitos que vão desde um auxílio junto à companhia aérea no rastreamento de uma bagagem perdida ou um acionamento de um médico para que assista o beneficiário em um hotel, até a repatriação médica ou funerária até o país de residência. Além disso, existem serviços de concierge, como indicação de um restaurante ou até mesmo de uma floricultura. E como é que funciona o tipo de pacote que você pode pagar e como é que funciona essa contratação, Giancarlo? Por exemplo, eu vou numa agência de turismo, compro um pacote de viagens para o exterior. Vamos supor que eu vá para a Itália e automaticamente vem esse serviço junto ou eu tenho que pagar parte? Na maioria das vezes, nós temos acordo com as agências de viagens e operadoras e elas vão disponibilizar o serviço automaticamente. Existe um custo à parte que vai estar incluído no valor desse pacote, né? Os beneficiários vão sempre receber um kit AssistCard que contém, entre vários documentos, um cartão personalizado e uma listagem com os telefones de contato das centrais AssistCard espalhadas em vários lugares do mundo. O cardholder, né, o beneficiário, ele deve entrar em contato com uma dessas centrais quando tiver um problema, informar os dados, explicar o que lhe ocorre, para que possamos organizar o serviço desejado, acionando os prestadores locais. Vamos colocar de uma forma talvez mais simples, é como se eu tivesse contratado um seguro aqui, um seguro para automóvel, por exemplo, e na medida em que eu preciso, eu ligo para um 0800 ou um outro número que vocês me indicam, e aí, na medida das minhas necessidades, eu consigo me orientar a partir do serviço de vocês. É verdade, mas nós não podemos esquecer de alguns fatores muito importantes, né? Uma viagem é sempre um momento de expectativa, de otimismo, e nesse momento as pessoas nem sempre pensam num cartão de assistência. Mas se algo ocorrer que não foi planejado durante essa viagem, aí sim, isso vai ser extremamente importante. A gente deve pensar que quando uma pessoa se encontra em uma situação difícil, em um país estranho e que muitas vezes nem mesmo fala o idioma local, os nossos serviços se tornarão imprescindíveis para a solução do problema. E é por essa razão que também somos chamados de anjos da guarda dos viajantes. Um detalhe que eu acho interessante explicar, Giancarlo, é que em alguns casos, por exemplo, o pessoal que faz viagens como mochileiros, né? Eu quero gastar pouco, eu quero aproveitar e conhecer o mundo e tal. Isso não impede que se tenha um tipo de serviço como esse, principalmente em países do leste europeu, Ásia, África, em continentes que nós não temos aí realmente uma estrutura de salvaguardas grandes para o viajante, né? Absolutamente, é necessário em qualquer país, porque, como eu disse, nós vamos ser um apoio, sempre uma ajuda, e vamos utilizar os nossos prestadores locais nessas regiões. Além disso, alguns países, principalmente na Europa, exigem para a entrada do país esse tipo de serviço, que garanta uma determinada cobertura. Por exemplo, na Europa, existe um tratado, que é o Tratado de Schengen, que é uma convenção entre países europeus, sobre uma política comum de entrada de estrangeiros nos países. Nesse tratado, por exemplo, existe uma assistência à viagem com um mínimo valor de 30 mil euros. O que eu queria te perguntar também é qual o valor médio de um desses seguros? Vamos supor, a pessoa vai para os Estados Unidos ou para a Europa e quer contratar um seguro como esse para poder ter aí as vantagens, mesmo que ele não vai usar. Espera-se até que não use, mas qual é o valor médio para isso? Nós temos vários produtos que têm várias coberturas e limites. Eles vão desde $10 até um valor de $250.
E aí esse valor seria já incluso todas as necessidades aí possíveis, esse mais caro? Todas as necessidades. Obviamente, alguns cartões possuem uma gama maior de serviços e um limite, uma cobertura com valores maiores. Pois não. Quero agradecer ao Giancarlo Bezzi, ele que é diretor de operações da Assistcar Brasil, nos falando sobre o que é e como funciona esse serviço de assistência e seguros para viajantes, uma vez que os brasileiros estão viajando muito mais do que nas últimas décadas. Giancarlo, obrigado pela entrevista, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado a você, foi um prazer para mim. É isso, Torquato, se for viajar, é legal ter atenção a esses itens aí para não ficar na mão durante as viagens. Um abraço, Torquato.